Terra em movimento, brincar, sorrir e lutar por reforma agrária popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar. Vamos chamá-los de Paulo. Todo mundo tem o seu nome próprio, o seu nome. Tem um nome que é dele e tem ainda outros que são da sua família. Nosso Paulo também. Quando ele nasceu, no começo do século XX, que acaba de acabar, o seu nome ficou sendo Paulo Régulos Neves Freire. Mas desde quando ele era menino, o chamavam mesmo era de Paulo Freire. E ele era um menino que aprendeu a ler e a escrever riscando palavras no chão. Será que foi por isso que ele virou depois um menino que plantava palavras? Mas ele foi também um menino que lia o mundo. Vejam vocês! Os primeiros anos da vida dele, Paulo viveu em uma casa no Recife. Uma casa dessas com os quartos grandes, as paredes altas, sob o telhado onde, do lado de fora, dormiam pombas e andorinhas. Uma casa com quintal e com grandes mangueiras de frutas doces. Galhos altos e uma sombra amiga. Foi lá que, antes mesmo de entrar na escola, ele aprendeu a ler e escrever. Ele escreveu muitos livros, vocês ainda verão. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar. Paulo nos conta da sua infância. Ele fala dos bichos da natureza, os pássaros e os cantos. Depois os bichos da casa, os gatos e o cachorro Julie. E então chega a vez das pessoas, dos mais velhos. Pois para uma criança que ainda mal aprendeu a subir nos primeiros galhos de uma mangueira, quase toda a gente do seu mundo é alguém mais velho. Aquele era um tempo parecido com o agora, mas era também muito diferente. Não havia luz elétrica em muitas cidades. O menino Paulo contava dos acendedores de lampião, de gás que vinham pela rua no final das tardes, acendendo o pavio de cada lampião. Não havia rádio nem telefone, televisão, nem pensar. Quem de vocês vive em um lugar de roça bem distante vai saber bem do que é que Paulo Freire está falando. Os brinquedos não vinham prontos das lojas e as crianças desde cedo aprendiam a brincar de fazer brinquedo, papagaio, peão, arapuca, casa de finge e caminhãozinho de madeira velha e de lata usada. Tudo se aprendia, tudo se criava, tudo se inventava naquele tempo, mas não parecia um tempo triste, de jeito nenhum. Ao contrário, pois todas as pessoas antigas, quando falam daqueles tempos, parece que sentem uma saudade deles. Ou será que é porque a gente sempre lembra com saudade do tempo que foi criança? Convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. E criança aprende desde muito cedo e aprende muito. Quando a gente vai para a escola, alguns adultos dizem: vai estudar para ver se você aprende alguma coisa, não é mesmo? Mas eles esquecem que quando uma criança chega na escola, ela já aprendeu muito e muito. Aprendeu com o mundo, aprendeu de olhar, tocar e ver o mundo onde ela vive. Aprendeu com os outros, a mãe e o pai, os irmãos e as irmãs mais velhas, os primos e os outros parentes. Aprendeu com os amigos e as amigas da mesma idade. Aprendeu com a vida, pois a vida que a gente vai vivendo um pouquinho cada dia é a melhor professora de cada uma e de cada um de nós.
que o Paulo Freire quis dizer era que o mundo ensina e que se aprende com a vida. Se aprende sempre, um pouco por dia, vivendo com carinho e atenção cada momento de cada minuto, de cada hora, de cada dia da vida da gente. É bem isso que as crianças aprendem sem precisar estudar na escola. E elas aprendem convivendo com os outros, com as plantas, com os bichos e com as pessoas, com tudo e com todos com quem a gente reparte momentos alegres e momentos tristes da nossa vida. Naquele tempo, muita gente ficava sem estudar a vida inteira. No Nordeste mesmo, havia lugares onde só umas 10 de cada 100 pessoas ia para a escola aprender a ler e escrever. Paulo Freire nunca esqueceu essas coisas, então ele resolveu dedicar a vida toda a ajudar as pessoas do povo a aprender a ler e a escrever. A ler e a escrever as palavras do mundo e também os mundos das palavras. Ele não quis ser só um professor, ele quis ser um educador que aprende e ensina, pensando muito sobre o que é ensinar e o que é aprender. E aconteceu que as mangueiras da casa do Recife deram flores e mangas maduras durante muitos anos. E os sabiás e os sanhaçus vieram e foram embora, e casaram e fizeram ninhos e tiveram ninhadas de filhos. E vieram outras e outros, mangas e passarinhos. Um ano depois do outro, e os anos passaram, e o menino que lia o mundo cresceu e foi virando gente grande. Depois que ele acabou os estudos e se formou na faculdade de Direito, acabou sendo advogado só por pouco tempo. É que ele queria mesmo era ser um professor, um educador, e isso ele foi a vida inteira daí para frente. E Paulo Freire contou: antes de mais nada, devo dizer que ser um professor tornou-se uma realidade para mim depois que comecei a lecionar. Tornou-se uma vocação para mim depois que comecei a fazê-lo. Comecei a dar aulas muito jovem, é claro, para conseguir dinheiro, um meio de vida. Mas quando comecei a lecionar, criei dentro de mim a vocação para ser um professor. Eu ensinava gramática portuguesa, mas comecei a amar a beleza da linguagem. Nunca perdi essa vocação. Ensinando, descobri que era capaz de ensinar e que gostava muito disso. Comecei a sonhar cada vez mais em ser um professor. Aprendi como ensinar, na medida em que mais amava ensinar e mais estudava a respeito. Foi quando o professor Paulo foi aprendendo a conhecer a diferença entre falar para alguém e falar com alguém. Ah, minha gente, e isso é tão bonito, isso é tão importante e é tão esquecido. Uma coisa é falar como quem só fala, pensando que sabe tudo e dizendo o que pensa que sabe só para as outras pessoas ouvirem e pensarem que aprendem. Outra coisa é saber falar ouvindo os outros, falar como quem primeiro escuta, como quem aprende primeiro antes de dizer o que sabe, antes de ensinar. Paulo Freire foi aprendendo o que depois começou a ensinar a toda a gente. Quem ensina como um professor, primeiro aprende a aprender com os outros professores e também com os seus educandos. Paulo Freire e muitos outros educadores brasileiros sabiam que a educação não muda o mundo, mas a educação ajuda a mudar as pessoas. E ela muda as pessoas, ensinando-as a saber ler melhor, pensar melhor, julgar melhor o que está acontecendo, agir melhor, juntas, umas ao lado das outras. E assim, pessoas que sabem ler palavras, lendo o mundo, haveriam de saber mudar o mundo. Saberiam como fazer um mundo melhor para a vida de pessoas mais felizes. Afinal, felicidade é uma coisa tão boa que ninguém no mundo deveria viver sem ela. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver. Aqui ninguém
se cala, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Vocês sabem o que é um exilado? É uma pessoa proibida de viver no seu próprio país, de morar na sua casa, de conviver com a sua gente. Uma pessoa que tem que ir para um país dos outros e viver lá. Paulo viveu como exilado por quase 16 anos. Primeiro, ele viveu algum tempo na Bolívia. Depois foi para o Chile, onde morou com a família durante alguns anos. Bolívia e Chile são 2 países da América do Sul, como o Brasil e muitos outros. Pois bem, lá no Chile, ele conseguiu fazer um bom trabalho de alfabetização de adultos usando o seu método. Foi lá que escreveu um livro com o nome de Pedagogia do Oprimido. Mas também lá, os homens que são contra as pessoas que pensam por conta própria e que se reúnem para mudar o destino do mundo, proibiram de novo o trabalho do professor Paulo e dos seus amigos brasileiros e chilenos que ensinavam a gente do povo. A mesma história que aconteceu antes no Brasil, aconteceu depois no Chile. Paulo Freire era um exilado. Paulo aprendeu muito. A gente está sempre aprendendo, mesmo depois de adulto, mesmo depois de velho, com os povos da África. Ele conviveu com educadoras e educadores de países africanos que foram antes colônias de Portugal, como o Brasil. Vocês conhecem esses nomes? Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe? Pois bem, nesses países que acabaram de ficar livres, onde também se fala o português, quase todas as pessoas adultas não sabiam ler e escrever. Havia escola para poucas crianças. Paulo foi convidado a ajudar nas campanhas de alfabetização e aceitou o convite com muita alegria. Um dos seus livros mais conhecidos é o Cartas a Guiné-Bissau, e nele estão as cartas que ele enviava aos educadores deste país africano. De volta a São Paulo, o professor Paulo Freire foi dar aulas em 2 universidades, uma em Campinas e outra em São Paulo, e voltou a trabalhar com os movimentos de educação popular. Ele já era um educador conhecido no mundo inteiro. Já havia recebido vários prêmios por seus trabalhos de alfabetização, mas parecia um professor começando de novo, simples, humilde, cheio de perguntas, atento a ouvir os seus educandos, a dialogar com eles, a ensinar aprendendo e a aprender ensinando, como ele mesmo sempre gostava de dizer. E um dia ele foi convidado por uma mulher também do Nordeste, Luísa Erundina, então prefeita de São Paulo, a dirigir o movimento de alfabetização da cidade. Foi um bom trabalho, depois copiado por prefeituras de várias outras cidades de todo o Brasil. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Um dia, no mês de maio de 1997, um jornal da França, lá na Europa, publicou um desenho muito bonito. Muita gente ficou emocionada quando viu. Era o desenho de um velho de poucos cabelos e barbas brancas, compridas. Um velho de olhar doce e longas mãos, brancas de giz. Ele estava sentado numa cadeira, apoiado numa nuvem. Ele tinha sentados em suas pernas 2 anjinhos, um de cada lado. E com um livro na mão, ele ensinava os anjos a ler. É que, em 2 de maio, o menino Paulo Freire nos deixou e foi ser professor em outros mundos. Ele tinha 76 anos, parecia que tinha até mais. Vivia como quem tinha muito menos. Pouco antes de nos deixar, ele disse a alguns amigos assim: eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a água, a vida. Ele coloca a vida em primeiro lugar. Ele coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar retomou com
combate, com manha e com arte. Convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular.